De que lado você está? Do bem ou do mal? Mas o que é o bem? E o mal? Todo mal é mal ou depende da circunstância? Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre um pensamento polêmico, sobre questões ambíguas com as quais nos deparamos ao longo da vida. Ambiguidade é uma palavra muito interessante. Ela pode ter mais do que um significado e pode ser apreciada de várias maneiras, como a arte do holandês Escher. Um exemplo clássico de ambiguidade visual. Aquelas escadas que a gente nunca sabe se o cabo está subindo, se está descendo, são desenhos complexos, coisa de gênio mesmo, que utiliza esse recurso muitas vezes para demonstrar a relação do tempo com o espaço, eternidade e finitude, ascendência e descendência. A gente pode falar também sobre ambiguidades linguísticas, como, por exemplo, minha esposa encontrou a sua tia enquanto estava dirigindo. Aqui nós temos dois tipos de ambiguidade. A primeira é a contextual. Quem estava dirigindo? A minha esposa ou a tia? Segundo, a minha esposa encontrou quem? A tia dela ou a minha? Ou a sua? Pois é. É confuso, né? A língua portuguesa é rica e complexa ao mesmo tempo. Tanto que nossos grandes poetas fazem uso desse recurso de forma proposital. Olha que exemplo de ambiguidade na voz de um dos maiores poetas da música brasileira. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O cálice, repetido diversas vezes ao longo da música, na verdade se referia a cálice, ao ato de se calar, não é? De ficar mudo. Então, é impossível falar sobre as contradições que coexistem tanto no bem quanto no mal sem levar em conta o fato de que elas são praticamente uma questão filosófica profunda. Existem várias perspectivas sobre o que é considerado bom ou mal, o certo, o errado, positivo e negativo. Essas perspectivas muitas vezes dependem de diferentes contextos. O que é considerado bom em uma cultura pode ser considerado mal em outra. Em muitas tradições religiosas, por exemplo, a noção de bem e mal está ligada a códigos morais divinos. Os mandamentos na tradição judaico-cristã fornecem diretrizes sobre o que é considerado certo ou errado. Por outro lado, algumas religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, têm suas próprias concepções de karma, de dharma, que influenciam as noções de bem e mal. E essas noções muitas vezes são associadas a uma visão dualista do mundo. Para muita gente, essas coisas são divididas em categorias absolutas de bem e de mal, de certo e de errado, de luz e escuridão, de Deus e o diabo. A isso damos o nome de maniqueísmo, que é uma visão simplista e muitas vezes rígida da realidade, em que situações e pessoas e ideias são classificadas como inerentemente boas ou mais. Esse tipo de pensamento pode ser encontrado em diversas áreas, religião, política, filosofia, etc. A crítica ao maniqueísmo muitas vezes destaca a importância de reconhecer a diversidade e de procurar soluções que levem em conta a complexidade da experiência humana. A realidade muitas vezes escapa de definições binárias e simplistas, como os vilões dos filmes, as bruxas dos contos de fadas, né? Você vai ver! Ninguém é só bom e ninguém é só mal. Em Hollywood, eles já estão revertendo essa ideia há algum tempo, começando com Família Soprano. Quem lembra? Depois Mad Men, Breaking Bad, Better Call Saul e tantos outros em que você consegue entender os vilões a ponto de torcer por eles. E aí é que vem uma história sobre uma personagem muito curiosa que andou circulando aqui pelo nosso noticiário algum tempo atrás. Louis Howard, um cara simples, de fala mansa, que trabalhou como radialista em Aracaju e até há pouco tempo se ocupava em ajudar casais em dificuldades no relacionamento. Pessoas em busca de autoconhecimento, etc. Até aí, tá tudo bem. Não fosse pelo apelido que o tornou famoso nas décadas de 1980 e 90, quando chegou até a aparecer no Fantástico. Senhoras e senhores, com vocês, o Papa do Diabo. Calma, não se assustem. Esse senhorzinho não tem nenhum pacto com o capiroto
ou alguma coisa parecida. Vendo as imagens, acho difícil que ele esteja nessa por dinheiro, porque cada um que se deparava com o seu nome se afastava. Imagina só, fulano, sabe quem é que tá morando ali naquela casa? É o papo do diabo, imagina. Imagina! Do Luiz, que era de uma família super católica, ainda criança foi fazer a primeira comunhão. Mesmo sendo criança, ele já pensava meio diferente. Um dia ele sonhou com a figura que disse que ele não deveria se confessar. Aí foi aquela tragédia familiar. Acharam que o garoto estava louco da cabeça, a mãe quase morreu de desgosto, mas ele foi em frente com a ideia. Quando cresceu, virou comentarista de rádio e passou a debater as suas ideias com outros pastores de outras vertentes religiosas. Mas foi no ano de 1980 que o Luiz se converteu de vez. Olha só. O Brasil se preparava para receber a primeira visita do Papa João Paulo II. E o Luiz já dizia no seu programa de rádio de Aracaju que era capaz de falar com almas penadas. O cara misturava um pouco de candomblé com espiritismo, catolicismo, fazia uma geleia daquelas, não é? Com a convicção tão grande que chamou a atenção do repórter Odilon Coutinho, da TV Globo. E assim, o Papa do Diabo foi apresentado à nação brasileira logo num dos programas de maior audiência da casa. De uma hora para outra, aquela vida pacata de comentarista de rádio tomou outra direção. A vida do Papa do Diabo virou um inferno. Teve uma turma lá em Aracaju, especialmente políticos e algumas autoridades religiosas, parte da população sergipana, que não gostou de saber que um agente de Lúcifer morava na mesma cidade e... pau! Partiu pro ataque. A essa altura ele já estava famoso com o seu próprio templo, o Centro Astral Professor Luiz Howard. A coisa ficou tão séria que o governador, então, convidou o Howard ao Palácio Olímpio Campos, no centro de Aracaju, e perguntou quanto ele queria para derrubar aquela igreja. O Papa, então, deu um preço e o governador pagou sem discussão. Pau! Com o dinheiro da venda da igreja depositado no Banco do Estado de Sergipe, o Papa do Diabo começou a gastar por conta. Na véspera do Natal, Luiz Howard reuniu um grupo de amigos no bar e restaurante Cacique Chá, localizado na mesma praça da Catedral Metropolitana de Aracaju, e mandou servir cerveja, o uísque e o diabo a quatro. Quando chegou lá para meia-noite, os católicos já passando para a missa do galo, o Papa anunciou seus convivas na mesa, pra lá de animada, todo mundo boca de sandália, aquela cachaça toda, que ele iria entrar na Igreja da Matriz, discutir com os padres sobre o verdadeiro significado da celebração natalina. Pelo amor de Deus, não faça isso, que ideia maluca. Segura o reverendo cão. Um saudoso jornalista e radialista, Zenóbio Melo, comentarista do programa Liberdade Sem Censura, foi quem conseguiu convencer o Papa a não invadir a igreja, que seria um verdadeiro desastre. Com isso, Howard juntou todo mundo numa Kombi azul velha, dirigida por seu fiel motorista, Jesus. Sim, o motorista dele chamava Jesus, de verdade. E mandou seguir lá para a saída de Aracaju da BR-101, onde existia a famosa Boate Bambu. Tem camarada essa noite. A comitiva foi alegremente recebida pelas donas do pedaço, principalmente porque o Luiz Howard gritou lá de fora: "Eita, hoje é tudo por minha conta!" Apesar de andar meio sumido e de ter tido muitos inimigos, o Luiz não guarda rancor de seus adversários. Aliás, ele tem uma vizinhança que o adora e que o defende. Num dos programas de entrevistas com ele que eu assisti, ele manda uma mensagem bem simples: desejo que todas as pessoas do mundo, sem distinção de sexo, classe, cor, religião, partido político, sejam felizes, que abram o coração para aceitar as belezas da natureza que estão por aí. Meus amigos, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa historinha e internalizado que o maniqueísmo, ou seja, o bem ou o mal, o escuro ou o claro, o certo ou o errado, o positivo ou o negativo,
É tudo uma questão muito ambígua. O importante é a gente ter clareza para poder discutir as coisas abertamente. Por exemplo, aqui no canal eu adoro ler os comentários de vocês com o coração também aberto para que a gente continue nessa crítica construtiva, crescendo cada vez mais. Eu espero vocês na semana que vem. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Tamo junto.